Olá, bem-vindos ao workshop Entendendo a 17025. Meu nome é Maria Helena Savino, eu sou especialista em qualidade em laboratórios e nesse workshop nós vamos falar muito sobre a ISO 17025, a ISO IEC 17025. Bom, eu tenho muitos anos de experiência e vejo na minha trajetória que a 17025 é uma das normas que mais trazem dúvidas, mas trazem angústias para nós profissionais de laboratório. Antes de entrar para o nosso workshop, que hoje inicia-se com a primeira aula, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória em relação a 17025. Eu sei que muita gente que está assistindo esse workshop já me conhece, mas sei também que algumas pessoas não me conhecem ainda. Então, não vou gastar muito tempo da nossa aula, que o objetivo principal aqui do nosso workshop é o conteúdo, é entender a 17025. Mas antes disso, eu acho legal falar um pouco sobre a minha trajetória em relação à norma e por que eu tenho essa coragem, essa ousadia de vir para a internet e falar e tentar fazer com que você entenda a norma. Bem, eu sou graduada em biologia, mas eu comecei a trabalhar com laboratórios quando eu tinha 18 anos, porque eu fiz um curso técnico em patologia clínica. Então, comecei lá nos idos dos meus 18 anos. Bom, comecei a trabalhar com patologia clínica, gostando muito de laboratório, aí veio a parte da graduação, eu escolhi biologia para continuar no laboratório. Bom, e de lá para cá, já se passaram 31 anos. Desses 31 anos, 20 anos são dedicados ao estudo da 17025 e, claro, outras normas, outros processos de gestão, mas o carro-chefe da minha carreira sempre foi a 17025. Meu primeiro contato com a 17025 foi em 1999. Eu fiz um curso com 2 físicos, lembrando que eu já falei que eu sou bióloga, né? Eu fiz um curso com 2 físicos, gente, de 3 dias, da então ISO Guia 25. Agora vocês prestem bem atenção, foi o pior momento que eu vivi na minha carreira. Por quê? Eu fui convidada para assumir um sistema de gestão de uma grande instituição pública brasileira, só que para isso eu precisava saber a 17025, que na época era ISO Guia 25. Então, quando eu entrei para aquela sala, foi horrível, porque eu não entendia nada. Eu passei 3 dias ouvindo 3 químicos absolutamente competentes falando sobre a 17025, só que eu não conseguia conectar com eles. Por quê? Porque não era minha praia. E aí eu falava, poxa, não quero trabalhar com isso. E eu tenho um colega que ainda continua lá, ele falou comigo assim, Maria Helena, presta atenção, isso é uma coisa para o futuro. E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, coisa para o futuro? Mas, gente, nunca eu poderia imaginar que hoje, 20 anos depois, eu estaria aqui, na frente das câmeras, para falar para você sobre a 17025 e com o propósito de desvendar os mistérios, de quebrar paradigmas em relação à norma. Bom, aí em 1999 fiz meu primeiro curso, aí no ano 2000 eu tive a oportunidade de fazer um segundo curso, aí sim, aí foi ótimo. Por quê? Porque eu me conectei, os professores foram pessoas da área biológica, e as coisas começaram a fluir. E eu assumi, então, a gerência de qualidade e biossegurança do Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, da FUNED, que é a minha honra e meu orgulho. Nesse período, eu fiquei 14 anos liderando a área da qualidade. E aí, nessa trajetória, levamos para o Laboratório Central de Saúde Pública todas as normas de qualidade possíveis, não só no país, mas também fora do país. Colocamos acreditações, 17025, 17043, enfim, OPAS, OMS, foram muitas acreditações. Nesse percurso, eu comecei a dar treinamentos e comecei a ser chamada para explicar como que a gente conseguia, num serviço público, um selo de acreditação em 2008. E foi muito surpreendente para mim, porque recebi um telefonema, você pode vir aqui na Paraíba fazer 2 palestras para explicar como vocês conseguiram acreditação como serviço público. Então, assim, essa história vem me acompanhando há muitos anos. Então,
no ano de 2012, né, depois de 14 anos dedicada a essa gestão, e com o mercado namorando comigo, me fazendo propostas, e a possibilidade de ser independente, dona do meu tempo, me fizeram pedir demissão de serviço público. E assim eu fiz. Eu deixei lá o meu legado e trouxe comigo toda a experiência, tudo que eu construí, e estou no mercado hoje como consultora, instrutora de normas de qualidade, mas principalmente a 17.025, e também tive a oportunidade de ser convidada para participar do Banco de Avaliadores da Coordenação Geral de Acreditação, né, a SEGECRE, do Inmetro, para as normas 17.025 e 17.043. Então, hoje eu sou uma profissional, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Lince Consultoria e Treinamentos. Eu não trabalho mais sozinha. Hoje eu tenho uma equipe super fantástica de profissionais associados ao nosso trabalho. E tem um número que eu acho assim, adoro contar esse número. 100% dos laboratórios que nos contrataram para buscar acreditação foram acreditados ou recomendados, porque nós temos vários em processo. E tem vários para irem no caminho, e eu luto muito para manter essa meta, né? Porque quando você chega na meta de 100%, é muito difícil cair a meta, né? Então, gente, falando rapidinho da minha trajetória, falando rapidinho da minha experiência, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui nesse workshop é fruto de muito estudo e fruto de muita vivência. Nesse workshop eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar, né, ousadamente, encapsular em 4 aulas um conhecimento que será capaz de ajudar você a destravar uma chave que talvez seu laboratório está precisando chegar à acreditação, mas as pessoas não têm muita... Pensar isso não é para mim, é muito difícil. Para você que é consultor e que às vezes tem dúvida, eu tenho vários alunos que são consultores, meus colegas. Então, assim, você vai, nesse treinamento, conseguir desvendar a 17.025. Isso eu posso garantir para vocês. No nosso workshop, ao final da 4ª aula, você vai me contar aqui nos comentários se realmente a sua chave virou. Eu vou me esforçar profundamente para que isso aconteça. E que você veja a 17.025 como um instrumento de melhoria de qualidade dos serviços prestados no laboratório e também para você enquanto carreira, que possa melhorar a sua empregabilidade. Enfim, eu tenho vários depoimentos no decorrer do workshop, eu vou mostrar alguns para vocês, de alunos meus, de clientes meus. E durante o workshop, porque essas aulas aqui elas são gravadas, mas durante o workshop eu farei várias lives no YouTube, no Facebook e no Instagram, lives de tirar dúvidas. Então vocês vão assistir essa aula aqui, que é gravada. Depois nós teremos a oportunidade de discutir este tema nas lives, tá bom? Então, agora, pessoal, vamos partir para a aula em si. Para a aula, eu vou fazer tela e voz. Eu acho que tela e voz concentra melhor, eu gosto mais e espero que vocês curtam. Ah, detalhe, assistam o vídeo até o final, porque no final é que vem aquela história que eu já falei na live dos certificados. Nós vamos emitir certificados, sim, para quem participar até o final do nosso workshop. Por isso, no final desta aula, tem um link para você se inscrever. Você vai colocar seu nome completo, o seu e-mail, que 10, 15 dias após o workshop, você começará a receber o seu certificado, tá bom? Então, vamos para o conteúdo, que é o que mais interessa aqui. Bom, pessoal, então, vamos partir para os conceitos. Eu resolvi começar esse workshop pelos conceitos porque eu entendo que a partir do momento que os conceitos estão claros na nossa cabeça, aplicar a norma torna-se muito mais fácil, muito mais tranquilo. E parece que é simples, mas na minha trajetória, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui durante a aula, não é tão simples assim. Um entendimento de uma simples palavra pode trazer um grande problema para o laboratório. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que
o workshop Entendendo a 17.025 precisa ter é uma fala sobre a norma. Então, quem que é essa danada? Quem que é essa norma 17.025? Ela é uma norma ISO que tem como objetivo promover a confiança na operação dos laboratórios. E eu gosto muito de usar o termo. A 17.025, ela traz requisitos para que o laboratório possa liberar resultados tecnicamente válidos. Então, um laboratório que tem uma 17.025 implantada, ele tem muito maiores chances de entregar resultados válidos que um laboratório que não tenha 17.025 implantada. E aqui cabe ressaltar que isso não é sinônimo de dizer que o laboratório que tem uma 17.025 implantada não libera resultados errados, não erra, melhor dizendo, né? Que fica melhor dizer. Um laboratório que tem um sistema 17.025, claro, ele pode errar, ele vai errar como um outro laboratório, porque são pessoas. Só que o sistema de gestão que a norma estabelece é tão criterioso, ele traz tantas barreiras para dar garantia de resultados válidos, que a probabilidade de um resultado não válido sair da porta para fora do laboratório, ela diminui bastante, porque se o laboratório segue todos os ritos da 17.025, ele vai ver que ela trabalha com a função de garantir a confiança nas operações do laboratório, tá bom? Ter uma 17.025 implantada ou ter um laboratório acreditado na 17.025 significa que aquele laboratório toma medidas para garantir a confiança nas suas operações e, consequentemente, nos seus resultados. Bom, a 17.025, ela passou por uma revisão em novembro de 2017. Então, nós estamos em junho de 2019, quer dizer que nós não temos nem 2 anos de revisão da norma. E no Brasil, a Coordenação Geral de Acreditação, né, a CEGECRE, ela começou a avaliar laboratórios na nova 17.025 em maio de 2018, ou seja, para os laboratórios que são acreditados, muitos ainda não passaram pela avaliação na nova 17.025. Então, temos aí quase 2 anos de revisão da norma, mas na prática tem 1 ano que ela está rodando aí, e muita gente ainda vai passar pela avaliação pela primeira vez. Então, eu acho que vale muito a pena fazer um comparativo inicialmente. Na aula número 2, aí eu vou falar de cada item desses aqui da norma para vocês, mas assim, na introdução, só para mostrar que a 17.025 na versão anterior, ela tinha 6 itens, ela tinha o objetivo e o campo de aplicação, ela tinha referências normativas, termos e definições, aí vinha o que o laboratório realmente precisava atuar, que eram nos requisitos de gestão e os requisitos técnicos. Então, até 2017, melhor dizendo, a norma ela era dividida em 2 blocos, gestão e técnico. E aí tinha lá seus anexos A e B. Os anexos são muito importantes para que o laboratório entenda melhor, né? Ele traz informações para o melhor entendimento da norma. Bom, aí agora, em 2017, houve uma mudança muito radical na estrutura da norma. Então, ela vem com o campo 1, objetivo, campo de aplicação, não mudou. Referências normativas não mudou. Termos e definições, aí mudou, porque antes, na versão anterior, ela só chamava o VIN e a ISO 17043, falava que os termos eram retirados dali. Nessa nova versão, ela traz vários termos e definições que, inclusive, serão a base, né, da nossa aula de hoje, dessa nossa primeira aula do workshop. Depois vem os requisitos gerais, que eles estão concentrados na parte de confidencialidade e imparcialidade. Depois os requisitos de estrutura, que lembram muito aquele requisito organização, que são aqueles termos que a gestão, né, a alta gestão, a gerência hoje é responsável por cumprir. Os requisitos de recursos são aqueles que vão dar suporte aos processos, que aí nos processos entram
os ensaios, as calibrações, as amostragens. Por último, em termos de requisitos a serem implantados, vem o requisito de gestão e os anexos permaneceram lá também com conteúdos distintos. Pessoal, talvez vocês estejam percebendo que a minha voz não está muito boa. É porque eu já estou há alguns dias com um resfriado muito forte e aí a voz não está ajudando, mas eu espero que isso não prejudique o nosso workshop, tá bom? Então, essa tela, gente, é só para mostrar mesmo, inicialmente, as diferenças da norma. E no vídeo 2, que vai ser lançado na próxima quarta-feira, no dia 5, eu vou falar de cada um desses itens para vocês, tá bom? Vamos continuar. Agora, eu coloquei até no título do workshop que os conceitos são a base para a implantação e entendimento da 17025. E eu vou além. Você entender os termos, você entender os conceitos, entender os propósitos, faz com que você implante qualquer norma e faz com que você faça qualquer coisa na sua vida. Então, eu fiz uma ordem, não de acordo com a 17.025, mas eu fiz uma ordem de conceitos de acordo com a minha vivência, de acordo com esses anos todos. Eu já treinei milhares de alunos na 17.025, né? Desde 1999, já em 20 anos dá para somar uns milhares de alunos, né? E eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que nós fazemos no nosso laboratório, né? E o que nós fazemos no nosso laboratório? No final, nós estamos medindo algo ou nós estamos identificando algo. Quando nós estamos fazendo ensaios quantitativos, nós estamos medindo miligramas por decilitro, medindo quilos, medindo litros, enfim, estamos quantificando alguma coisa. Tem uma outra parte que são os ensaios qualitativos. Os ensaios qualitativos são aqueles positivo, negativo, presença, ausência. Nesse caso, a gente não mede quantidades, né? Nós fazemos então um ensaio qualitativo. Só que para a 17.025 é uma norma, né? A 17.025 é uma norma de metrologia, que é a ciência da medição. Então, para começar o nosso workshop, o nosso conteúdo, eu trouxe o conceito de medição. E esse é um conceito do vocabulário internacional de metrologia, que eu deveria ter citado aqui, mas eu me distraí, mas tá dito, tá gravado aqui, que esse conceito é do vocabulário internacional de metrologia. Então, o que é medição? Medição é um processo de obtenção experimental, aí DUM. Por que DUM? DUM porque o VIM é uma versão luso-brasileira e esse é o conteúdo que está lá no VIM. Então, eu copiei e colei aqui. No caso, é um processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Então, quando você está falando em medição e vem uma palavra razoavelmente, para mim causou bastante estranheza quando eu fui estudar isso, né? Como assim eu meço, mas é razoável? Vamos trabalhando que nós vamos chegar, vamos entender esse razoavelmente. Então, gente, eu peguei um exemplo de medição. Aqui nós temos uma régua, tá? Essa régua está medindo 8,5 centímetros. E eu já vou contar para vocês, que também é dado, né, da metrologia, que nenhuma medida é absoluta. Nenhum valor é absoluto. Ele vem acompanhado de uma variação, que nós vamos ver ali na frente, qual que é o conceito que vem no próximo slide. É o que a gente chama de incerteza. Então, quando você pegou aquela régua, olha, você leu ali 8,5 centímetros. Porém, nunca você pode ter a certeza que é 8,5 cravado, porque existem fatores que vão fazer essa medida variar. E aí, o que acontece na prática, gente? Na prática, nós medimos como se não tivesse a variação. E isso traz muitas dores, muitas dúvidas e muitas angústias. Então, vamos caminhar nos slides para ver se eu consigo
esclarecer essa questão da incerteza. Outra coisa, gente, usem o campo aqui de comentários, que durante essa semana do workshop eu vou ficar sempre ligada nos comentários, vou tirar dúvidas com vocês. E como eu já falei, nós vamos ter lives durante a semana toda também para tirar dúvida, tá bom? Mas usa o comentário que você está terminando de assistir e de repente você deixa essa dúvida passar, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Incerteza. Vamos ver o que é incerteza? Segundo o VIM, é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores, ou seja, dispersão, atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. Traduzindo, aquele valor que você mediu, ele vai ter uma dispersão, ele pode estar, né, em qualquer lugar ali próximo do valor, daquele valor lido, né? E só que ele pode estar ali, ó, disperso em qualquer ponto daquela leitura. E esse valor é atribuído ao mensurando, ou seja, é aquilo que é o que nós estamos medindo, pode ser uma água, pode ser um alimento, pode ser uma calibração de uma pipeta, enfim, mensurando aquilo que está sendo medido, né? E aí, a incerteza, então, é essa dispersão atribuída aos valores do mensurando. Vamos continuar. Então, vamos lá. Voltando para a nossa régua, o que aconteceu? Foi dado aqui no exercício que, calculada, estimada a incerteza, descobriu-se que existe uma variação de 1 centímetro. Então, a incerteza dessa régua é de 1 centímetro. Então, vamos lá, olha. Quando eu li, agora a gente está expressando com incerteza, né? Ali, ó, eu li aqui onde está passando o cursor, era 8,5. Somando, né, as incertezas, nós temos que, quando o termômetro quando a régua medir 8,5, esse espaço todo aqui, gente, é a faixa dos valores prováveis daquela medição. Então, quando eu leio 8,5, eu posso estar lendo 9, 9,5, 7,5. Entendem? Então, essa faixa aqui de 1 centímetro para cada lado, ela é a faixa dos valores prováveis. Então, aquele valor lido mais a incerteza de medição, que é a medida. Não existe uma medida que não esteja acompanhada da incerteza. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção que quando você lê 8,5, na verdade, seu resultado pode estar em qualquer um desses espaços aqui, considerando a incerteza. Então, nós temos valores prováveis. A gente nunca vai saber qual é o valor real medido. Vamos seguir. E aí, eu tenho uma amiga, a Patrícia Tentin, ela tem uma aula maravilhosa de certeza, e eu busquei na aula dela essa planilha que eu achei ela maravilhosa. Ela fala assim, o que é incerteza? A incerteza reflete a qualidade de medição. Ela é a dúvida acerca do resultado de medição, que é diferente de um erro, né? Incerteza não é erro. O que é um erro, gente? Você tá lá com a sua pipeta e ela, toda vez que ela marca 10, na verdade ela tá medindo 10,5. Então ela tem um erro de meio ml. É um problema na estrutura da pipeta. Então, ela está errando. Então, incerteza não é o erro. Incerteza é a possibilidade de resultados dentro daquele limite. E ela reflete a qualidade das medições, sim. A incerteza corretamente calculada, né, estatisticamente correta, né, com as técnicas adequadas, ela reflete, sim, a qualidade de uma medição. Vou fazer um exemplo. Suponhamos que eu estou aqui ministrando esse treinamento e tem uma amiga minha que está lá no Polo Norte. E ela me manda um WhatsApp, fala assim, Maria Helena, como é que tá o tempo aí em BH? Porque, não sei se todos sabem, eu moro em Belo Horizonte. Aí eu falo assim, olha amiga, o tempo aqui tá assim, tá marcando 30 graus.
mas o termômetro está com uma incerteza de 10 graus. Então, eu não sei se lá fora tá 20 graus ou 40 graus. O que a minha amiga vai falar? Ela fala assim, você tá de brincadeira, né? Como que você não sabe se lá fora tá 20 ou 40 graus? Esse seu termômetro tá doido. Por quê? A incerteza é tão grande, o espectro, a possibilidade de variação é tão grande que eu não confio nessa medição. Porque nós temos que considerar a física da natureza, né? A química da natureza. Então, não existe uma variação de 10 graus no mesmo espaço de tempo, na mesma hora, né? Então, mas ao contrário, se a minha incerteza tem 1 grau, eu respondo para ela, falo, olha, meu termômetro está marcando 30, mas eu tenho uma incerteza de 1, então não sei se lá fora está 29 ou 31 graus. Não é muito mais fácil da gente acreditar nesse termômetro? Então, ou seja, incerteza reflete sim a qualidade da medição. Quanto menor a incerteza, menor a sua medição. Bom, a incerteza também é uma fonte indispensável dos pontos fortes e limitações da medição. Por quê? Porque quando você desenvolve seu processo e a sua incerteza é baixa, significa que seus fatores estão controlados, significa que o seu resultado está saindo bem. Agora, se você começa a perceber que a sua incerteza está ampliando, você vai falar, tem alguma coisa errada no meu processo. Então, olhar para a incerteza é importante não só como uma planilha chata que o auditor cobrou de mim, mas sim como um meio de avaliar como andam os meus processos dentro do laboratório. A incerteza não é salvador da pátria, não é lugar para você ficar mexendo com os números para a incerteza sair pequena, porque a gente sabe que em estatística existe uma mágica, né? Então, assim, a incerteza é uma medida de qualidade e que nós temos que ter um olhar para ela, mas ela não é a única, não é o salvador da pátria. E deve ser rigorosamente calculada quando possível. Mas a incerteza não é um bicho de 7 cabeças. E eu, nesses anos todos que eu tenho de experiência, eu percebo que as pessoas colocam a incerteza como um bicho de 7 cabeças. Porque, às vezes, elas são treinadas e é apresentado para elas um bicho de 7 cabeças. Eu fiz 3 treinamentos de incerteza e todos 3 eu achei que eram um bicho de 7 cabeças. Tanto é que hoje, como a minha formação é biológica, eu não tenho interesse de saber mexer numa planilha. Mas eu tenho quem? Um estatístico que do meu lado me ajuda a construir uma planilha adequada ao meu processo. Tá bom? E uma coisa muito importante, os laboratórios temem muita incerteza, por quê? Porque existe uma lenda urbana que diz que todo mundo no laboratório tem que saber calcular a incerteza, estimar a incerteza, melhor dizendo, que é uma estimativa, que as pessoas, eu vi casos já que o auditor abre a planilha e quer que o técnico explique as fórmulas. Não, gente, a norma não espera isso de vocês. A norma 17.025/2017, vocês vão ver na próxima aula, ela fala que o laboratório deve avaliar a incerteza. Então, se o laboratório não tem ninguém com expertise, pode contratar um consultor. Tem alguém que é muito bom, manda essa pessoa fazer um treinamento e ela cuida da incerteza para o laboratório como um todo. Isso é lenda, né? As pessoas precisam entender a incerteza e saber a aplicação e saber o que fazer quando as coisas não estão indo bem. Eu sempre falo, gente, não faça as coisas por fazer. Não faz uma planilha para essa planilha ficar lá guardada dentro do seu computador, não serve para nada, é melhor você não gastar seu tempo. Você deve gastar seu tempo com aquilo que vai ter impacto sobre os resultados do seu laboratório, tá bom? Então vamos continuar. E, gente, o que faz o meu resultado variar? Eu gosto muito de falar assim, lá no seu laboratório ou algum laboratório que você já passou na vida, você já viu uma pessoa desastrada, que ela chega no laboratório, ela quebra a vidraria? Tem uma coisa que me cortava o coração, é ver as pessoas pipetando, empurrando a pipeta, soprando, enfim. Então, quando você tem uma pessoa que ela não sabe pipetar e uma outra que tem técnicas adequadas de pipetagem, qual será o resultado dessa comparação? Será que as duas vão ter um resultado igual, com a mesma certeza? Posso garantir para vocês que não. Não terão.
Porque quanto mais atento, quanto mais cauteloso, a técnica de pipetagem, ela vai, dependendo do tipo de ensaio, né, gente? A gente vai falar disso daqui a pouco, ela pode comprometer absolutamente os resultados. Em outros casos, ela não vai comprometer nada, mas se o técnico, se isso for uma fonte de incerteza, você tem que ficar prestando atenção no seu operador, tá bom? Então, então eu falo assim, o que é fonte de incerteza? Então, as fontes de incerteza são aqueles fatores que vão contribuir com a variação do seu resultado. Então, elas podem estar, mas não estar limitadas, porque, gente, eu já percebi que no laboratório existe um universo infinito de possibilidades. Mas o que chama muita atenção, o que mais aparece, são os padrões de referência, os materiais de referência utilizados, métodos e equipamentos utilizados. Os métodos, por exemplo, você vai fazer uma análise, uma concentração de um produto químico. E você tem duas opções, você pode fazer por titulação ou por método de espectrometria. A titulação é um método basicamente relacionado à atividade humana. Espectrofotometria, uma parte muito importante, né, do processo é feito dentro de uma máquina. Então, é claro que o método de titulação ele vai ter maiores possibilidades de variação, né? Então, as fontes de incerteza ali serão maiores. O próprio equipamento ele vai ter uma interferência ou não na variação do seu resultado. As condições ambientais, então olha que interessante, condições ambientais aí vem controle de temperatura, controle de umidade. Eu tive uns alunos, eles trabalham com controle de qualidade de fibras de algodão. E eles falaram que a umidade da sala é absolutamente relevante na incerteza do resultado deles. Porque eles têm que fazer um controle rigoroso da umidade, porque a fibra do algodão, na presença de água, ela muda a estrutura dela. Né? Então, você vê que a condição ambiental ela pode ter um impacto altamente significativo no resultado de uma medição. Bom, as propriedades e a condição do item ensaiado ou calibrado também vão ter impacto, poderão ser fontes de incerteza. A amostragem, e aqui na amostragem eu vou fazer um parênteses, não é o nosso assunto, mas eu não posso falar de incerteza. Falar de amostragem é você falar o que eu preciso dizer aqui. A 17.025, a NIT Dícula 57 do Inmetro, falava que o laboratório tinha que calcular a incerteza da amostragem. A amostragem, gente, não é uma medição. A amostragem é um processo onde as pessoas vão para o campo, elas recolhem, por exemplo, a água, o efluente, os grãos, enfim, existem muitas possibilidades. Só que lá na amostragem existem fatores que podem comprometer o resultado. Então, se você mede a temperatura do resíduo lá no campo, esta temperatura do resíduo é que vai compor a sua incerteza aqui dentro do laboratório. E não calcular incerteza para o processo de amostragem. Isso não existe, isso já caiu, tá? E o próprio operador, ele vai ter, sim, o processo, né, o trabalho dele pode se impactar na incerteza. E aí existem técnicas para você fazer reprodutibilidade, repetibilidade, aí já entra na parte mais profunda da incerteza, que não é o fim. O objetivo dessa aula aqui é conversar sobre conceitos. Eu vou dar um exemplo. Esse exercício é o seguinte: para declarar a conformidade a uma determinada especificação, o resultado da medição deve ser inferior ao valor limite. Então, o valor limite está aqui em 2,7. E quem tiver acima está não conforme. Quem tiver abaixo está conforme, porque foi dado um limite superior. Um limite foi dado, né? Então, olha, o resultado é o seguinte: o caso 1 e o 2 estão fora, o caso 3 e o 4 estão dentro. Só que esse resultado ele foi emitido sem expressar a incerteza da medição. Bom, agora vamos ver no segundo slide quando esse resultado é informado com a declaração da incerteza de medição.
Então, gente, olha só, o caso 1 continua fora, o caso 4 continua dentro. Agora, o caso 2 e o caso 3, se você for considerar incerteza, em algum momento o caso 2 fica conforme. E o caso 3 fica não conforme. E aí, pessoal, o que a gente faz nesse caso? E aí, como essa é uma aula gravada, eu não tenho como interagir com vocês, nos meus treinamentos presenciais, metade da turma põe o caso 2 para fora, metade da turma põe o caso 3 para fora e assim por diante. E aí a pergunta é a seguinte: poxa, mas em algum dado momento isso aqui pode estar dentro. E esse aqui que está quase todo dentro, em um dado momento ele está fora. O que eu faço? Tiro todo mundo? Coloco todo mundo? A resposta é o seguinte: o caso 2 e o caso 3, só de olhar a incerteza, eu não sei te dizer se eu vou poder pôr para dentro ou se eu vou poder pôr para fora. Eu vou precisar entender quais são os limites legais, qual é a tolerância do meu processo, para depois eu poder falar para você se esse resultado está dentro ou fora da especificação, né? Então, você vê como que é importante a atribuição dos valores da incerteza de medição. Então, continuando os conceitos, espero que tenha ficado claro a questão da incerteza. Eu também mudei a ordem da norma e trouxe o conceito de regra de decisão. Porque olha só que esse conceito é novo, as pessoas estão tendo muita dúvida, e vamos ver o que a norma fala. Regra de decisão é a regra que descreve como a incerteza é considerada ao declarar conformidade com um requisito especificado. Então, a regra de decisão está absolutamente relacionada com a incerteza. E se a gente voltar aqui no nosso slide anterior, com esse slide a gente consegue entender regra de decisão. Olha só, avaliação de conformidade, gente, é quando o laboratório fala para o cliente se aquele item está adequado ou não. Eu vejo muitos laboratórios de análise de água e efluentes soltando resultado assim: essa água está de acordo com a portaria número tal. Eles estão fazendo avaliação de conformidade. Ele está contando para o laboratório que aquela água está de acordo. Então, ele fez uma avaliação de conformidade. Eu, Maria Helena, eu acho que o laboratório não deveria fazer isso. O laboratório, ele mede e libera o resultado. A análise do resultado cabe ao cliente, não ao laboratório, a menos que esse laboratório seja contratado para fazer a avaliação de conformidade. Aí o laboratório vai ter que ter um contrato e neste contrato o laboratório vai ter que contar como ele vai aplicar incerteza para decidir se um produto está conforme ou não conforme. Então, deixa eu fazer um exercício com vocês. Vamos pegar aqui, vamos imaginar que nós somos um laboratório de análise de água e que a gente faz a análise de água para uma grande empresa de saneamento. Então, existe um ensaio lá, que é um ensaio de bactérias heterotróficas, que existe uma portaria que fala que se você tiver até 500 unidades formadoras de colônia para um volume X, que eu não vou saber agora, um grande volume de água, assim, reservatório, né? Até 500 você não precisa lavar o reservatório. Acima de 500 você precisa lavar o reservatório. E aí, gente, eu nos meus treinamentos, eu pergunto assim: e aí, pessoal, vocês, quando dá 501 unidade formadora de colônia, vocês lavam o reservatório? Aí o pessoal fala assim: ah, não, Maria Helena, não lavo, porque uma unidade formadora de colônia, nesse universo, nesse volume imenso de água, não vai ter impacto. Mas, se você seguir ao pé da risca, ao pé da letra, o que a norma fala, chegou em 500, você tem que fazer o quê? Lavar o reservatório. Só que eles entendem que eles têm a percepção que 1, 2, 3, 5 unidades não vão causar danos. E aí, o que a gente faz nesse caso? Eu posso dizer para o meu cliente que
a minha regra de decisão é o seguinte: eu vou considerar conforme todo resultado somado à incerteza. Então, vamos imaginar que a minha incerteza lá das unidades formadoras de colônia seja 5. Eu estou chutando, tá? Estou inventando esses números. Então, vou dizer assim, olha, eu vou considerar conforme assim. Vai ser o resultado somado à incerteza de medição. Então, se der 500, até 505, que é a minha incerteza, eu vou considerar que esse reservatório não precisa ser lavado. O que eu fiz, gente? Eu fiz uma regra de decisão. Eu decidi que é o valor somado à incerteza, eu vou aceitar, eu vou admitir. Aí, olha só. Aí, esse caso aqui, ó, ele pode entrar. Esses dois casos, porque vamos supor que essa certeza que seja de 5, sei lá, né? E aí, cada caso é um caso. Então, eu fiz uma regra de decisão onde eu admiti, eu somei o valor da incerteza, tá certo? Então, pessoal, a questão da regra de decisão, para o laboratório estabelecer sua regra de decisão, não basta ele falar, olha, eu vou usar incerteza assim ou assado. Ele tem que conhecer o processo, tem que conhecer a tolerância, tem que conhecer o impacto desse resultado e junto com o cliente eles vão estabelecer como essa incerteza vai ser considerada. E no Brasil nós temos uma questão bastante interessante, né? As nossas legislações, elas não falam em incerteza. Então nós temos, assim, a regra de decisão é um tema novo e eu acredito que nós temos muito o que trabalhar e estudar, porque são quantos ensaios em cada laboratório? O laboratório vai fazer essas regras de decisão para todos? O laboratório, para mim, é o seguinte, ele tem que deixar para o cliente tomar as decisões. Mas caso ele insista em tomar, ou caso o cliente insista que ele faça a regra de decisão, esse laboratório também pode ser muito experiente, enfim, aí cada caso, vocês vão me ouvir falando isso durante o workshop inteiro, né? Cada caso é um caso, então você vai precisar estabelecer em contrato. Mas isso nós vamos ver também na próxima aula. Na próxima aula eu vou falando do que cada requisito exige. E aí vocês vão lembrar dessa parte aqui da regra de decisão, tá bom? Vamos continuar agora nos conceitos. Já falamos de regra de decisão. Agora, já vamos caminhando para o final da nossa aula. Vamos falar de conceitos que são muito simples, que nós já estamos acostumados com eles. O primeiro deles é imparcialidade, e eu acho interessante quando a norma fala é presença de objetividade. Mas o que é presença de objetividade? É ausência de conflitos de interesse, de resolução de questões de modo a privilegiar pessoas ou empresas e em detrimento da qualidade dos laboratórios. E eu gosto muito de falar que é o seguinte: é não trocar resultados válidos por nada, nem por milhões de dólares na conta. Isso é imparcialidade. É ausência de tendência, não discriminação, ser neutro, olha que legalmente aberta, ser justo, equilíbrio. Então, imparcialidade é um tema que ele apareceu muito forte agora na 17.025. Ele é transversal, riscos fala de imparcialidade, então, mas assim, os laboratórios já conviviam com a imparcialidade, não há necessidade de grandes mudanças, só mesmo fazer adaptação para a questão do risco. Mas nós vamos falar isso na terceira aula do workshop, que vai ser uma aula inteira dedicada a riscos, tá bom? A reclamação é a pressão de satisfação emitida, seja por uma pessoa ou uma organização para um laboratório, relativa às atividades e os resultados desse laboratório, onde uma resposta é esperada. Marquem aí essa história de atividades de laboratório, que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Então, a reclamação, ela se manteve, o conceito não muda, né? Não é conceito novo, nós já estamos acostumados a trabalhar. O que vai mudar muito em reclamação são as exigências que nós vamos ver na próxima aula. Ela fala das comparações interlaboratorial e intralaboratorial. A comparação interlaboratorial é aquela onde existe uma medição de itens iguais ou similares entre laboratórios diferentes e que ao final o laboratório vai receber aí um relatório com
com os seus resultados frente aos participantes. Então, a comparação interlaboratorial é um processo externo ao laboratório. E também agora a intralaboratorial. A intralaboratorial não é uma exigência, por exemplo, o interlaboratorial é requisito, tem que colocar. O intralaboratorial, você tem a opção de utilizar o intralaboratorial. E o que é o intralaboratorial? É organização, realização e avaliação de medições ou ensaios de mesmos itens ou similares entre os profissionais do mesmo laboratório. Então tá muito claro aí no conceito. Inter é organizado por terceiros, intra é organizado pelo próprio laboratório. As pessoas, como é que eu faço isso, Maria Helena? Então, olha, tem uma série de possibilidades. Uma dica que eu gosto muito de dar foi uma aluna que falou num treinamento meu, que ela falou o seguinte, que ela participa de proficiência. Quando sobra a amostra, ela pega a turma, distribui a turma dela, faz as medições, aguarda o resultado do interlaboratorial e compara os resultados e, obviamente, faz os registros, enfim, todas aquelas exigências que a norma traz em relação aos registros, tá bom? E o ensaio de proficiência. O ensaio de proficiência, a base do ensaio de proficiência é o interlaboratorial. É a mesma base. A única diferença é que no ensaio de proficiência, o provedor avalia o desempenho dos participantes. No ensaio interlaboratorial, o provedor te entrega, vocês devem ter visto aí já, um relatório e você analisa os seus resultados frente aos seus pares, né? O proficiência não, ele já tem uma estatística mais robusta, onde o provedor fala para o laboratório se ele está ou não proficiente e ainda sugere medidas para a solução dos problemas dos laboratórios. Então, o interlaboratorial é a base para o ensaio de proficiência. Então, você pode dizer que o ensaio de proficiência é um interlaboratorial acompanhado de uma análise de desempenho do laboratório, tá bom? Bem, agora vem um conceito que eu achei assim, que foi a maior mudança da 17.025 para mim. Eu vou até falar um exemplo aqui para vocês depois que eu falar o conceito, que é o seguinte: laboratório é a organização que realiza uma ou mais das seguintes atividades: ensaio, calibração, amostragem associada a ensaio ou calibração subsequente, ok? Então, lá no laboratório a gente faz ensaio, calibração e amostragem. Agora, leia essa última frase. No contexto deste documento, ou seja, da 17.025, a expressão atividade de laboratório refere-se às atividades acima mencionadas, as três. Então, toda vez agora, gente, que vocês vê na norma escrito atividades de laboratório, leia-se ensaio, calibração e amostragem. Maria Helena, mas isso é tão óbvio. É muito óbvio, mas qualidade, a gente precisa ter muito cuidado com o que é óbvio. Fui contratada para fazer um trabalho num laboratório. Eu fui contratada para fazer um treinamento de gestão de riscos e acompanhar a execução da planilha. Eu fui, dei o treinamento e o combinado foi o seguinte: vocês vão preparar a planilha, vão me enviar essa planilha e eu vou analisar os riscos. Detalhe, o laboratório fazia um ensaio. Quando a planilha chegou, gente, a planilha tinha 47 riscos. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse laboratório com 47 riscos em um ensaio, esse laboratório tem que fechar. E fiquei super preocupada na hora que eu vi o número sem fazer a análise. Aí, gente, quando eu comecei a analisar os riscos, foi muito engraçado, porque eles colocaram riscos de problema na contabilidade, problema no RH, erros de férias de funcionários, nada a ver com as atividades de laboratório. Só que esse pessoal não entendeu a atividade de laboratório como ensaio, calibração e amostragem. Ele entendeu como todo mundo entendia até então. Atividades do laboratório é tudo que acontece dentro do laboratório. Vocês concordam comigo? Então, é o seguinte: atividade de laboratório, a partir de agora, toda vez que nós falarmos atividade de laboratório, nós vamos pensar em ensaio, calibração e amostragem associada ao ensaio ou à calibração, tá bom? Vamos seguindo.
Bom, tiveram dois conceitos também que eu não coloquei aqui no slide, que foi o conceito de verificação. Alguma coisa aconteceu que o slide sumiu aqui, mas não tem problema, eu vou falar. É o conceito de verificação. Para 17.025, verificação é uma espécie de checklist, onde você vê se o que foi estabelecido foi cumprido. Então, por exemplo, você compra um equipamento, você manda as especificações desse equipamento. Aí, você pega esse equipamento, ele chega, você vai lá na sua especificação e vê. É a mesma marca? É o mesmo modelo? Ele veio com avaria? Enfim, você vai fazendo aquele checklist, você vai verificando se os requisitos estão sendo cumpridos. E um outro conceito que a norma traz é um conceito que todo mundo conhece, que é o conceito de validação, que é provar por cálculos e dados que um fim pretendido é alcançado, tá bom? Nós vamos falar de validação aí no decorrer do workshop, quando estivermos falando do requisito da norma, tá bom? Pessoal, a ideia para a aula de hoje era essa. Eu queria discutir com vocês as questões dos conceitos da norma. E eu entendo que se você entender a incerteza, se você entender quais são os fatores que possam contribuir, que possam impactar no seu resultado, a sua vida vai ficar muito mais tranquila. Por quê? Porque você vai saber o que você está controlando. Então eu vejo pessoas que mandam calibrar tudo quanto é equipamento, tudo quanto é geladeira, freezer, põe termômetro calibrado RBC em todos os lugares, só que às vezes não precisava disso. Será que a temperatura do ambiente onde ele guarda o reagente, que quando ele comprou estava no galpão da distribuidora, precisa de ser controlada com termômetro RBC? Será que isso tem impacto no resultado das atividades de laboratório? Então eu queria deixar aqui no final dessa nossa primeira aula esse desafio para que você pense: será que eu sei exatamente o que pode impactar meus resultados? Será que eu não estou gastando dinheiro demais, tempo demais, sofrendo demais? E por outro lado, não estou deixando espaços, lacunas no que realmente importa e que tem impacto? Porque na minha vivência com a 17.025, o que eu vi e vivi muitas vezes foi porque fulano foi avaliado, o auditor falou isso, aí a gente corre e faz. Aí o outro falou isso, a gente corre e faz, porque a gente quer fazer tudo certo. E às vezes o laboratório da gente, o nosso sistema de gestão, ele se transforma numa colcha de retalhos, de um que falou, do outro que não falou. E se nós entendermos a 17.025, a gente vai ganhar o quê? Liberdade para fazer as nossas escolhas enquanto sistema de gestão. Tá bom? Espero então que esse workshop que essa primeira aula do workshop tenha sido importante, que ela possa contribuir com as suas atividades de laboratório. A nossa próxima aula eu vou falar de estrutura e requisitos, caminhos a seguir. Então eu vou pegar toda a estrutura da 17.025 e vou contar para vocês. Aqui você faz isso, aqui você faz isso, aqui você faz isso. Tá bom? Bom, finalizado o conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar vocês na sua prática diária, nos seus estudos relacionados à qualidade de laboratório. Vou pedir para você deixar sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. Vou pedir para você me ajudar a enriquecer esse nosso workshop. Então, um abraço e até a próxima aula.